Pai, você está louco! Gritou Emily, com o rosto vermelho de raiva e lágrimas nos olhos. Humberto, sentado atrás de sua enorme mesa de madeira escura, olhava para a filha com uma expressão fria e inabalável. Ele já havia tomado sua decisão, e nada que ela dissesse mudaria isso. Não, Emily, você aqui está completamente fora de controle, respondeu ele com uma voz calma, mas firme. E agora você vai obedecer a mim, goste ou não. Não me resta outra escolha. Emily estava de pé no meio do escritório luxuoso do pai, as mãos tremendo enquanto ela tentava processar o que estava acontecendo. Como ele podia fazer isso com ela? Como ele podia ser tão cruel? Eu sou sua filha, gritou ela, dando um passo à frente. Você não pode simplesmente me mandar para o interior como se eu fosse uma qualquer. Eu não vou fazer isso. Humberto inclinou-se para frente, os olhos estreitando-se enquanto sua paciência começava a se esgotar. Você vai sim, Emily. Vai porque não tem outra escolha. Você não tem mais dinheiro, não tem mais os cartões, e eu já cancelei tudo que te dava vantagem. Agora você vai ter que aprender o que significa viver sem o meu suporte. Emily sentiu o chão desaparecer debaixo de seus pés. Ela sempre foi uma socialite, sempre teve tudo o que quis, mas sabia que dependia completamente do pai. Ela tinha apenas 23 anos e os erros que cometeu ao longo da vida sempre foram consertados por ele. Mas dessa vez era diferente. Desta vez, Humberto estava irredutível. Você sempre me ajudou, pai. Sempre esteve do meu lado. Por que está fazendo isso agora? A voz de Emily fraquejou, misturando raiva e desespero. Humberto levantou-se, dando a volta na mesa e ficando frente a frente com a filha. Eu te ajudei por anos, limpei todas as suas confusões, encobri seus erros. Mas desta vez você foi longe demais, Emily. Você usou a minha influência para demitir uma funcionária, só porque estava com ciúmes. E não foi só isso. Emily abriu a boca para protestar, mas as palavras de Humberto a atingiram como um soco. Ela sabia que tinha exagerado, mas não esperava que o pai fosse descobrir tudo. Emanuel me traiu. Eu não podia deixar aquela mulher continuar trabalhando na nossa empresa. Tentou se justificar, sentindo o calor subir em seu rosto. Isso não justifica suas ações. Você perseguiu essa mulher até ela não conseguir mais um emprego nesta cidade. Fez de tudo para destruí-la. E agora ela saiu do estado e entrou com uma ação na justiça contra nós. E eu sou o responsável, Humberto gritou, pela primeira vez deixando transparecer sua frustração. Emily recuou, surpresa pela explosão de raiva do pai. Ele sempre fora tão controlado, mas agora ela via o impacto de seus atos. A culpa foi atribuída a mim, continuou ele com a voz um pouco mais baixa, mas carregada de ressentimento. A mídia já está em cima disso, e minha reputação está manchada. Perdemos fornecedores, clientes, e a empresa está enfrentando um imenso prejuízo por sua causa. Emily abaixou a cabeça, sentindo o peso das palavras do pai. Ela sabia que tinha agido de forma impulsiva, mas nunca pensou que as consequências seriam tão graves. Pai, começou, mas ele ergueu a mão, interrompendo-a. Não quero ouvir desculpas. Chega de desculpas, Emily. Eu já tomei minha decisão. Você vai para o interior. Eu já comprei sua passagem de ônibus. E você não tem mais nenhum recurso. Vai aprender a se virar sozinha. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Emily olhou para o pai, esperando ver alguma compaixão em seu rosto, mas ele estava irredutível. Por favor, pai, não faça isso comigo. Eu não sei viver sem... A voz dela se desfez em um soluço. Você vai ter que aprender, disse ele friamente, virando as costas e voltando para sua mesa. Agora saia do meu escritório. Emily ficou parada por um momento, sentindo a dor e o desespero tomarem conta de seu corpo. As lágrimas escorriam livremente por seu rosto, mas ela sabia que implorar não mudaria nada. Seu pai estava decidido. Ele não ia ceder.
Ela virou-se lentamente e saiu pelos corredores da empresa, tentando conter os soluços que lhe rasgavam a garganta. As pessoas a olhavam com curiosidade, mas ninguém se atrevia a perguntar o que estava acontecendo. Quando chegou à rua, o desespero se transformou em raiva. Como ele podia fazer isso com ela? Como podia simplesmente deixá-la à própria sorte? Emily pegou o celular com mãos trêmulas e ligou para Emanuel, seu namorado. Ele era a única pessoa que podia ajudá-la agora. Ela iria morar com ele e juntos eles encontrariam uma solução. O telefone tocou algumas vezes antes de Emanuel atender. "O que foi, Emily?" perguntou ele com a voz fria. "Emanuel, meu pai, ele..." As palavras de Emily saíam atropeladas e ela mal conseguia formar uma frase coerente. "Ele me expulsou de casa. Eu não tenho para onde ir. Eu preciso de você." Do outro lado da linha, houve um longo silêncio. Quando Emanuel finalmente falou, suas palavras foram como facadas no coração de Emily. "Eu não quero mais nada com você, Emily. Acabou." "O quê?" "Não, Emanuel, por favor. Eu preciso de você agora. Não me deixe assim." "Já tomei minha decisão. Adeus, Emily." E com isso, ele desligou. Emily ficou parada na calçada, segurando o telefone contra o peito, incapaz de acreditar no que tinha acabado de acontecer. O homem com quem ela achava que podia contar a abandonou no momento em que ela mais precisava. Ela estava sozinha. Ela olhou para a passagem de ônibus e para as chaves da casa no interior que segurava em sua outra mão. Uma casa que ela não conhecia, em um lugar onde nunca esteve. Agora, ela não tinha mais ninguém. Emily entrou no ônibus com passos hesitantes. Nunca havia se sentado em um. Nunca sequer considerou essa possibilidade em sua vida de luxo. As poltronas apertadas e o ambiente simples a faziam se sentir desconfortável. O ar estava pesado e o cheiro de poeira misturado com o perfume forte de algum passageiro irritava suas narinas. Ela se sentou na janela, segurando sua bolsa com força no colo, como se aquilo fosse o único pedaço de seu antigo mundo que lhe restava. O ônibus partiu, e a paisagem que passava pela janela foi mudando lentamente. Os prédios altos e o movimento frenético da cidade deram lugar a campos verdes, poucas casas e, eventualmente, estradas de terra. Emily observava tudo com uma mistura de choque e incredulidade. Estava realmente indo para o interior, um lugar que jamais havia imaginado pisar. Ela mal conseguia acreditar no que sua vida havia se tornado. Após quase 2 horas de viagem, o ônibus parou em uma pequena estação, nada mais do que um ponto de ônibus simples com um banco de madeira desgastado. Emily desceu, sentindo o vento quente e seco bater em seu rosto. O chão de terra, irregular e cheio de pedras, fez com que seu salto alto afundasse no barro, manchando imediatamente seus sapatos caros. Ao redor, algumas poucas casas espalhadas, cavalos pastando e vacas ruminando sob o sol escaldante. A cena era tão distante de sua realidade que Emily sentiu um nó na garganta. Ela pegou sua mala, agora suja de barro, e começou a caminhar pela estrada de terra. Suas roupas elegantes, que antes eram um símbolo de status, agora estavam fora de lugar, atraindo olhares curiosos dos poucos moradores que passavam. Emily respirou fundo e se aproximou de um grupo de pessoas que conversava perto de uma cerca. "Com licença", disse, hesitante, tirando um pedaço de papel da bolsa. "Vocês podem me dizer onde fica esse endereço?" Um homem mais velho olhou para ela de cima a baixo antes de pegar o papel. Ele franziu o senho e apontou para uma estrada à direita. "Vai por ali. Anda uns 10 minutos e vai achar." Emily agradeceu com um sorriso forçado e seguiu a direção indicada, arrastando a mala pelo caminho de terra. O sol estava quente, queimando sua pele e fazendo com que o suor começasse a escorrer por seu rosto. Seus pés doíam dentro dos sapatos inadequados, e a cada passo que dava, parecia que o chão a puxava ainda mais para baixo.
como se a realidade de sua nova vida estivesse se impondo de forma implacável. Depois de caminhar os 10 minutos indicados, Emily parou em frente a uma casa pequena e simples. Não havia dúvida, aquele era o lugar. O desgosto tomou conta dela. A casa tinha pintura descascada, um telhado antigo e a porta parecia estar ali há décadas, desgastada pelo tempo. Lágrimas encheram seus olhos novamente. Ela nunca tinha estado em um lugar como aquele. Nunca sequer imaginou viver em algo tão distante do conforto que sempre conhecera. Com mãos trêmulas, Emily girou a chave na fechadura e entrou. O interior era tão simples quanto o exterior. Poucos móveis, uma mesa de madeira velha, cadeiras desalinhadas e uma cama de solteiro no quarto. Não havia decoração, nada que trouxesse algum calor ao lugar. Era o básico, o necessário para sobreviver. Emily se jogou na cama, sem forças para se segurar mais. O choro veio de forma incontrolável. Ela sentia-se completamente derrotada, sozinha e perdida. Na manhã seguinte, os raios de sol entraram pelas frestas da janela, forçando Emily a se levantar. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar e o corpo doía não só pela desconfortável cama, mas também pelo fardo que agora carregava. Ela sabia que precisava fazer algo. Ficar ali não resolveria seus problemas. Precisava de um emprego, algo que ela nunca havia feito em sua vida. Caminhou até a única casa vizinha, uma construção tão simples quanto a dela. Na frente, um rapaz de aparência simples estava sentado, aparentemente consertando algo. Com licença, disse Emily, se aproximando. Eu estou procurando emprego. Você sabe onde posso procurar? O rapaz olhou para ela, surpreso com a figura que via à sua frente. Uma mulher com roupas caras e postura de quem não pertencia àquele lugar. Emprego? Perguntou ele, secando as mãos sujas em um pano. Bom, tem uma agência na cidade, mas é longe. Vai ter que ir de bicicleta, porque não passa ônibus por lá. Emily mordeu o lábio inferior, se sentindo humilhada. Bicicleta? Ela, que sempre andou em sua BMW, agora teria que se sujeitar a isso. Eu não tenho uma bicicleta, respondeu, tentando disfarçar a vergonha. Eu te empresto a minha, disse ele com um sorriso simpático. Se quiser, claro. Emily hesitou por um momento, mas sabia que não tinha escolha. Obrigada, murmurou, evitando olhar diretamente para ele. Cássio, disse ele estendendo a mão. Meu nome é Cássio. Emily, respondeu, apertando sua mão brevemente. Pouco tempo depois, Emily se viu pedalando sob o sol escaldante em uma bicicleta velha e pesada. O vento quente batia em seu rosto, mas não trazia alívio. Seus músculos, desacostumados a qualquer tipo de esforço físico, começavam a doer. Quando finalmente chegou à agência, depois de mais de meia hora de pedalada, ela já estava exausta. Passou horas na fila, suando e se sentindo completamente deslocada. Quando finalmente foi atendida, seu currículo foi registrado. Agora só restava esperar que algum trabalho aparecesse. Emily agradeceu mecanicamente e voltou a pegar a bicicleta para a longa viagem de volta. Chegando em casa, Cássio a esperava na frente, com um olhar divertido ao vê-la completamente abatida. Parece que teve um dia difícil, disse ele, com uma risada leve. Quer água? Emily aceitou o copo de água que ele ofereceu e bebeu em silêncio, sem forças para discutir. Quando finalmente voltou para sua casa, desabou na cama. O esforço físico, o sol, a humilhação, tudo aquilo a estava destruindo por dentro. E assim, no silêncio da casa simples, Emily adormeceu, sem saber como enfrentaria os dias que viriam. Emily passava horas sentada à janela, observando a paisagem bucólica que agora fazia parte de sua nova vida. Sem celular funcionando, sem internet e sem água quente, o isolamento a engolia a cada dia. A frustração crescia junto com a sensação de que o mundo ao qual ela pertencia havia desaparecido para sempre. Era um lugar que ela mal reconhecia, uma existência sem brilho, sem o luxo e o conforto que sempre a cercaram. Do outro lado do caminho de terra,
ela via Cássio trabalhando diariamente, capinando o terreno ao redor de sua casa. Ele parecia estar sempre ocupado com algo, embora Emily não soubesse exatamente o que ele fazia. Observá-lo tornou-se parte de sua rotina, mas ela nunca tinha coragem de perguntar. O simples ato de conversar com alguém ali, em meio à simplicidade daquele lugar, ainda era difícil para ela. Um dia, enquanto lavava os poucos pratos na pia da cozinha, Emily de repente notou que a água havia parado. Tentou girar a torneira de um lado para o outro, confusa, mas nada acontecia. Irritada, ela forçou o manuseio com mais força do que devia, até que a torneira se rompeu com um estalo. Em questão de segundos, um jato de água começou a jorrar incontrolavelmente, espalhando-se pela cozinha e molhando tudo ao redor. Desesperada, Emily soltou um grito estridente. Ah! Sua voz ecoou pela casa enquanto ela tentava inutilmente bloquear o jato com as mãos. Cássio, que estava do lado de fora, trabalhando em seu jardim, ouviu o grito de socorro. Ele largou a enxada e correu até a casa de Emily, parando na porta aberta. "Tá tudo bem aí?" Ele gritou sem saber ao certo o que tinha acontecido. Emily apareceu na porta, completamente encharcada, com o cabelo molhado grudado no rosto e as roupas pingando. Seu olhar era de puro desespero. "A torneira! Eu quebrei a torneira e agora a água está jorrando por toda parte!" Cássio rapidamente entrou na casa, ignorando a água no chão, e foi direto até a cozinha. Com habilidade e rapidez, ele conseguiu interromper o fluxo de água, vedando a torneira temporariamente. "Pronto!" disse ele, se endireitando e limpando as mãos nas calças. "Não vai vazar mais por enquanto, mas você vai precisar de uma torneira nova." Emily, ainda ofegante e visivelmente aliviada, assentiu com a cabeça. "Obrigada. Eu não sei onde comprar uma nova", disse ela com um tom de voz que misturava vergonha e gratidão. "Tem uma loja de ferragens na cidade. Eu posso te mostrar o caminho", respondeu Cássio, com seu habitual sorriso tranquilo. Emily ficou em silêncio por um momento, desviando o olhar. Ela sabia que não tinha dinheiro para comprar uma nova torneira. Cássio percebeu a hesitação no rosto dela e foi rápido em entender a situação. "Olha, não se preocupa com isso agora", disse ele, já se preparando para sair. "Me espera um pouco. Eu já volto." Ele saiu apressadamente e, minutos depois, voltou com uma nova torneira na mão. "Por sorte, eu tinha uma sobrando lá em casa", disse Cássio, mostrando o item como se fosse a coisa mais comum do mundo. Emily sentiu um peso no coração. Aquele gesto, por mais simples que fosse, a tocou profundamente. Cássio instalou a nova torneira em poucos minutos, sem pedir nada em troca, e quando terminou, ele olhou para ela com um sorriso amistoso. "Pronto, agora você já pode lavar seus pratos em paz." Emily sorriu, tentando esconder o embaraço que sentia. "Obrigada. De verdade. Eu não sei o que faria sem sua ajuda." "Não foi nada", respondeu Cássio dando de ombros. "Qualquer coisa é só chamar." Os dois conversaram por mais alguns minutos antes de se despedirem. No dia seguinte, a vergonha de Emily voltou com força total. Ela sabia que precisava da bicicleta de Cássio para ir ao centro da cidade novamente, mas sentia-se humilhada por ter que pedir. No entanto, sem outra opção, decidiu engolir o orgulho e caminhar até a casa dele. "Cássio?" chamou ela, batendo levemente na porta de madeira. Cássio apareceu no batente da porta com um sorriso caloroso. "Oi, Emily, como você tá?" Ela olhou para o chão por um instante antes de levantar a cabeça. Eu queria saber se posso pegar sua bicicleta emprestada de novo. Preciso ir ao centro." Para sua surpresa, Cássio riu de leve. "Na verdade, eu também estava indo para lá agora. Que tal ir comigo? Eu te dou uma carona." Emily ficou completamente sem jeito.
A ideia de ser levada de carona na bicicleta de Cássio a envergonhava profundamente, mas não havia alternativa. Ela precisava resolver algumas pendências no centro, então aceitou. Tá, tudo bem, disse ela com um sorriso sem graça. Os dois subiram na bicicleta, Cássio à frente e Emily na garupa. O caminho até o centro parecia mais longo do que na vez anterior, talvez pelo constrangimento de estar sentada ali, em uma situação tão distante de sua antiga vida. Cássio, por sua vez, parecia achar graça daquilo. Relaxa, Emily. A vida aqui é mais simples, mas não é tão ruim assim, comentou ele enquanto pedalava. Emily sorriu, mesmo sem estar completamente convencida. Quando chegaram ao centro, Cássio parou em frente a uma loja de roupas simples. Vou resolver minhas coisas. Nos encontramos aqui daqui a pouco? Perguntou ele. Combinado, respondeu ela. Emily entrou na loja, tentando ignorar o nó no estômago que sentia ao ver as roupas baratas penduradas nas araras. Ela nunca tinha comprado roupas assim antes. Para ela era impensável se vestir com algo que não fosse de grife, mas suas roupas caras estavam ficando inutilizáveis, rasgando-se a cada dia na vida rural. Ela escolheu algumas peças simples, respirando fundo antes de ir até o caixa. Era como se cada compra fosse uma pequena derrota. Depois de pagar, saiu da loja e encontrou Cássio esperando com a bicicleta. Pronta? Perguntou ele. Emily apenas assentiu, sem palavras. O caminho de volta foi silencioso e quando finalmente chegaram, ela desceu da bicicleta com um suspiro de alívio. Obrigada mais uma vez, Cássio, disse ela com um sorriso tímido. Não foi nada, Emily. Sempre que precisar, é só me chamar. Emily voltou para casa com as novas roupas nas mãos, sentindo-se exausta não só pelo esforço físico, mas também pelo desgaste emocional de sua nova realidade. Alguns dias haviam se passado e Emily ainda não tinha conseguido emprego. A sensação de inutilidade e o medo constante do futuro a assombravam. Ela nunca havia se imaginado nessa posição, sem controle sobre sua própria vida. O vazio dos dias era preenchido por uma angústia crescente, e a única distração que tinha era observar a rotina de Cássio. Ele sempre estava do lado de fora, capinando, plantando e cuidando de sua terra com dedicação. Porém, naquele dia, algo estava diferente. Cássio não apareceu em seu habitual lugar de trabalho. Não havia o som do metal da enxada batendo contra a terra, nem o movimento do corpo suado e diligente que ela já havia se acostumado a ver pela janela. Emily sentiu uma inquietação tomando conta de si. Será que aconteceu algo com ele? Pensou, olhando pela janela e percebendo o silêncio incomum. Decidida a ver se estava tudo bem, ela saiu de casa e foi até a porta de Cássio. Bateu levemente e esperou. A demora para ele abrir a porta só aumentou sua preocupação, mas finalmente ele apareceu. Cássio estava pálido, com os olhos fundos e a pele quente de febre. Cássio, você está bem? Perguntou Emily, franzindo o senho ao ver o estado dele. Cássio respirou fundo, claramente desconfortável com a situação, mas forçou um sorriso. Acho que é só uma gripe forte. Estou mal desde ontem, respondeu ele, a voz fraca e rouca. Emily sentiu uma pontada de empatia que a surpreendeu. Não estava acostumada a se importar com os outros além de si mesma, mas ali estava, preocupada com aquele homem simples que a havia ajudado sem pedir nada em troca. Se precisar de algo, me avisa. Eu posso ajudar, ofereceu ela genuinamente. Cássio hesitou por um momento, mas depois cedeu. Na verdade, tem algo... Ele começou coçando a nuca. Você pode ver quais desses remédios aqui é para gripe? Não estou muito certo qual deles devo tomar. Emily pegou as caixas de medicamentos que ele havia deixado em cima da mesa. Ela notou que Cássio estava um pouco constrangido. Não demorou muito para ela identificar o remédio certo. Estava bem claro na caixa, para sintomas de gripe. É esse aqui, disse ela, mostrando a caixa.
Cássio ficou em silêncio por um momento, parecendo mais desconfortável do que antes. Então suspirou e falou, gaguejando levemente. Eu não sei ler. Emily olhou para ele surpresa, mas rapidamente disfarçou. Não queria que ele se sentisse pior por isso. Sorrindo suavemente, ela respondeu. Não tem problema. Qualquer coisa que precisar, pode pedir para mim. Era a primeira vez que Emily experimentava um sentimento de empatia genuína por outra pessoa. Ela percebeu que havia algo mais profundo em Cássio, algo que ela nunca havia notado antes. Até então, sua vida sempre foi centrada nela mesma, mas ali, diante daquele homem que lhe oferecera sua própria torneira, sem hesitar, algo mudou. E o que você estava fazendo tanto lá fora? Perguntou ela, tentando mudar de assunto para aliviar a tensão. Estava plantando, respondeu Cássio, apontando para o terreno ao lado. Verduras e legumes para vender na feira. Tenho que cuidar bem das plantas, ou não terei o que vender. Emily ficou curiosa e pediu para ver o que ele estava cultivando. Cássio a levou até o fundo da casa, onde havia uma pequena plantação bem organizada. Árvores frutíferas, leguminosas e uma variedade de verduras cresciam ali, todas saudáveis e vibrantes. Emily, que até então nunca havia prestado muita atenção nesse tipo de coisa, ficou impressionada. Uau! É realmente muito bonito, disse ela, admirando as plantas. Dá trabalho, mas compensa, respondeu Cássio com um sorriso cansado. Quando eles voltaram para a entrada da casa, algo chamou a atenção de Emily. Ela olhou para a pia da cozinha de Cássio e notou que não havia torneira. De repente, tudo fez sentido. Ele havia mentido para ela sobre ter uma torneira sobrando. Na verdade, ele tinha tirado a própria para ajudá-la. Emily ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo aquela descoberta. Não queria constranger Cássio, então decidiu não mencionar o que havia percebido. Em vez disso, ela tomou uma decisão. Já que você não pode trabalhar na plantação enquanto está doente, eu vou fazer isso por você, disse Emily com um tom firme, surpreendendo até a si mesma. Cássio riu, achando que ela estava brincando. Você? Plantar? Ele balançou a cabeça, achando graça. Isso é um trabalho pesado, Emily. Mas quando ele olhou para o rosto dela, percebeu que ela estava falando sério. Cássio se endireitou na cadeira, preocupado. Eu aguento, insistiu ela sem hesitação. Cássio olhou para ela por um momento, analisando sua expressão. Ele ainda estava desconfiado, mas percebeu que ela não estava brincando. Bom, se você quiser tentar, não vou te impedir, disse ele ainda incrédulo, mas curioso para ver até onde ela iria com aquela ideia. No dia seguinte, Emily estava pronta. Cássio, mesmo febril, insistiu em supervisionar de longe, sentado na varanda. Emily, vestida com suas novas roupas simples, começou a trabalhar na terra como Cássio havia lhe mostrado. O calor do sol batia forte e o esforço físico era maior do que ela imaginava. Suas mãos, delicadas e sem calos, logo começaram a doer e o suor escorria pelo seu rosto, manchando a roupa. Depois de meia hora, ela já estava exausta, com os braços pesados e o corpo dolorido. Cássio observava com um sorriso no rosto, claramente achando a cena divertida. Você tá rindo de mim? Disse Emily, ofegante, enquanto largava a enxada por um momento. Não estou rindo de você, só não esperava que você fosse durar tanto tempo, respondeu ele, rindo com gentileza. Mas, sério, Emily, agradeço o esforço. Isso significa muito para mim. Emily, mesmo exausta, sorriu de volta. Apesar da dor e do cansaço, ela sentiu algo que não sentia há muito tempo: satisfação em ajudar alguém. Emily havia se surpreendido ao perceber o quanto gostava de ensinar. Todos os dias, por uma hora, ela sentava ao lado de Cássio e o ajudava a ler e escrever. Cássio, inicialmente envergonhado, muitas vezes gaguejava e hesitava ao tentar juntar as letras, mas o incentivo paciente de Emily o fazia continuar.
Devagar, ele começou a formar palavras e, em seguida, frases curtas. A alegria nos olhos de Cássio quando finalmente lia algo sozinho enchia Emily de satisfação. "Eu nunca achei que conseguiria", disse Cássio certo dia, depois de ler uma pequena frase em um caderno que Emily havia preparado. "Consegue sim, e vai continuar melhorando, só precisa de prática", respondeu Emily sorrindo. "Você está indo muito bem." Os dias passavam e quanto mais Emily ensinava Cássio, mais ela se dava conta de que gostava de ensinar. Então, certa manhã, decidiu voltar à agência de empregos para se candidatar a uma vaga específica que havia visto: professora para crianças carentes da comunidade. Quando Emily recebeu a notícia de que havia conseguido o emprego, ficou surpresa com a rapidez. Lembrava-se de sua antiga vida em que as coisas só funcionavam por causa da influência do pai. Agora, ela havia conquistado algo sozinha e, para sua surpresa, gostou da sensação. Os meses foram passando e a vida simples, que no início parecia uma punição, começou a se tornar algo confortável. Emily acordava cedo, preparava seu café simples e ia dar aulas. As crianças da comunidade se afeiçoaram a ela rapidamente. Apesar de ainda estar se adaptando, Emily já se sentia parte daquele lugar. Cássio e Emily, por sua vez, haviam construído uma amizade forte e genuína. Eles se ajudavam sempre que podiam, e o respeito mútuo crescia a cada dia. Apesar das diferenças, eles encontraram em suas rotinas simples um conforto que Emily jamais havia experimentado antes. Um dia, no entanto, essa rotina foi interrompida por algo inesperado. Uma BMW preta, brilhante e impecável, estacionou em frente à casa de Emily. Ela olhou pela janela intrigada. Fazia tanto tempo desde que vira aquele símbolo de sua antiga vida que quase não o reconheceu de imediato. O motorista particular da família desceu do carro e caminhou até a porta. "Dona Emily", disse ele com uma reverência. "Seu pai mandou buscá-la. Ele quer conversar pessoalmente com a senhora." Emily sentiu uma mistura de ansiedade e curiosidade. O que Humberto poderia querer? Ele tinha sido tão firme em seu castigo que agora essa convocação a deixava intrigada. "Tudo bem, eu vou", respondeu ela, antes de parar e pensar um pouco. "Mas Cássio vai comigo." O motorista olhou para ela, surpreso, mas não discutiu. Cássio, ao ouvir o pedido de Emily, ficou claramente desconfortável. "Eu? Com você?" ele perguntou nervoso. "Não acho que seja uma boa ideia, Emily." "Não seja bobo. Quero que você vá. Vai ser bom ter uma companhia", insistiu ela com um sorriso. Depois de alguma resistência, Cássio cedeu e concordou em ir. Eles subiram na BMW, um contraste gritante com a simplicidade a qual Emily estava acostumada nos últimos meses. O trajeto até a torre empresarial de seu pai, no centro da cidade, foi silencioso, mas Emily não podia deixar de sentir um certo nervosismo. Ao chegar, eles subiram até o luxuoso escritório de Humberto. Quando ele viu Emily entrar com Cássio, ficou visivelmente surpreso, mas o que o chocou mais foi a aparência da filha. As roupas simples que ela vestia, tão diferentes dos trajes de grife que ele estava acostumado a vê-la usar, fizeram com que ele ficasse momentaneamente sem palavras. "Emily", começou Humberto, tentando esconder a surpresa. "Você mudou." "O que foi, pai? O que você queria falar?" perguntou Emily sem rodeios. Humberto respirou fundo, voltando ao assunto. "O processo daquela ex-funcionária chegou ao fim. Ela ganhou, mas eu consegui reverter a situação a meu favor. Fiz um pedido de desculpas público e isso restaurou a imagem da empresa. Os fornecedores voltaram e os prejuízos foram controlados." Emily ouviu atentamente, sem saber aonde ele queria chegar com aquela explicação. "Mas o mais importante", Humberto continuou, observando a filha com olhos mais suaves. "Eu percebi que o castigo que te impus, embora parecesse severo, foi eficaz.
Eu nunca imaginei que você fosse aguentar tanto tempo no interior. Emily franziu o senho intrigada. O que você quer dizer com isso? Perguntou ela. Estou dizendo que você pode voltar se quiser, respondeu Humberto com um leve sorriso. Suas contas bancárias já foram reativadas. O dinheiro está disponível e você pode retomar sua vida. Por um momento, Emily ficou em silêncio, processando o que acabara de ouvir. Quando finalmente a ficha caiu, um sorriso de alegria iluminou seu rosto. Ela pulou de alegria e abraçou o pai, gritando: Estou de volta! Eu sou rica de novo! Humberto riu levemente, satisfeito com a reação da filha. Após o reencontro, Emily voltou para onde Cássio estava, esperando-a com paciência na recepção. Quando ela contou a novidade a ele, seus olhos brilharam por um breve momento. Parabéns, Emily, disse ele com um sorriso tímido. Obrigada, Cássio, respondeu ela ainda animada. Vamos passear um pouco pela cidade. Quero aproveitar esse dia. Eles passaram algumas horas juntos, caminhando pela cidade, entrando em lojas e restaurantes. Emily estava eufórica, falando sem parar sobre como as coisas iriam mudar e o que ela faria agora com todo o dinheiro de volta. Cássio, no entanto, ouvia mais do que falava, sua expressão mudando lentamente. Ele começou a perceber o que aquilo significava. Quando finalmente voltaram para o carro, Emily se preparava para seguir adiante com sua nova vida. Ela sabia que Cássio não voltaria com ela para a cidade grande. Ele pertencia ao campo, à vida simples, e ela estava pronta para deixar aquilo para trás. Acho que é hora de voltar, não é? Disse Emily enquanto olhava para Cássio. Acho que sim, respondeu ele, a voz baixa, claramente tentando esconder sua tristeza. Eles se despediram, e Cássio subiu no carro que o levaria de volta para o interior. Enquanto o carro se afastava, Emily percebeu que, por um momento, Cássio olhou para trás, com uma expressão que ela não conseguia decifrar totalmente. Ela sabia que a vida deles, por mais que tivessem construído algo juntos, agora seguiriam caminhos diferentes. Emily estava de volta à mansão, rodeada por todo o luxo que um dia acreditou ser essencial para sua felicidade. Ela frequentava os melhores restaurantes, cercada de pratos exóticos e atendida por garçons que pareciam adivinhar seus desejos antes mesmo de ela falar. Comprava joias caras, que brilhavam tanto quanto as luzes das festas extravagantes que ela frequentava com suas amigas, todas vestidas em trajes de grifes renomadas. Homens ricos e influentes se aproximavam dela, cada um com sua história de poder e sucesso, todos desejando sua atenção. Porém, em meio a todo esse brilho, Emily não sentia nada além de um vazio. Ela sorria, conversava, aceitava os elogios e presentes, mas algo dentro dela havia mudado profundamente. Não era a mesma pessoa que tinha saído dali meses atrás. A Emily, que agora estava sentada naquele jardim luxuoso da mansão, olhando para as flores impecavelmente cuidadas, não era a mesma que, um dia, valorizava tanto a ostentação. O tempo passava, e o vazio que sentia só crescia. Semanas foram se arrastando, e a cada novo evento, a cada novo encontro, Emily sentia-se mais distante de quem realmente era. Sentada na varanda com o sol da tarde aquecendo sua pele, ela começou a se lembrar dos momentos passados no interior. Lembrou-se de Cássio, das crianças para quem dava aulas, da velha casa que, apesar de simples, a acolhera em um momento de fragilidade. Um sorriso involuntário se formou em seus lábios enquanto essas lembranças passavam por sua mente. Naquele instante, Emily soube o que precisava fazer. Com o coração acelerado pela decisão que tomara, ela foi até o escritório de seu pai, onde Humberto estava lendo alguns documentos. Ele levantou o olhar ao ver a filha entrar, curioso com a expressão decidida em seu rosto. Pai, eu preciso te dizer uma coisa, começou Emily, respirando fundo. Eu vou voltar para o interior. Humberto permaneceu em silêncio por um momento, estudando o rosto da filha.
Ele não parecia exatamente surpreso, mas esperou que ela continuasse. Eu pensei muito sobre isso. Eu tentei voltar para a vida que tinha antes, mas não é mais o que eu quero. Eu me sinto bem lá com as crianças, com a simplicidade. Eu sinto que é lá que eu realmente pertenço agora, explicou ela com os olhos brilhando de convicção. Humberto sorriu levemente, como se já soubesse o que ela diria. Eu imaginei que algo assim fosse acontecer, disse ele, levantando-se da cadeira e se aproximando de Emily. O motorista me falou sobre o jovem que estava com você no carro. Achei curioso você levar alguém do interior para cá. Emily riu, um pouco sem graça, mas assentiu. Cássio. Ele me ajudou muito quando eu estava lá. E, de certa forma, acho que ele me ajudou a enxergar a vida de um jeito diferente. Humberto a observou por um instante antes de abrir os braços e abraçá-la. Era um gesto de aceitação e carinho. Tudo o que eu sempre quis foi que você fosse feliz, Emily. Se é isso que você quer, vá em frente. Você sempre será bem-vinda de volta aqui, mas eu entendo que sua vida agora pode ser em outro lugar. Emily sorriu, emocionada com o apoio do pai. Obrigada, pai. Isso significa muito para mim. Alguns dias depois, Emily estava no carro, rumo ao interior. Quando o veículo finalmente parou em frente à sua antiga casa simples, uma sensação de alívio e felicidade tomou conta dela. O lugar que um dia havia sido uma punição agora parecia um refúgio. Ao descer do carro, ela avistou Cássio na horta, capinando como sempre fazia. Ele ergueu os olhos ao vê-la e, sem pensar duas vezes, correu em sua direção. Emily, disse ele, com uma mistura de surpresa e alegria no rosto. Você voltou. Ela sorriu largamente antes de ser envolvida em um abraço apertado. Eu voltei, estava com saudades, confessou ela, sentindo o calor reconfortante daquele abraço. Os dias que seguiram foram de pura alegria para Emily. Ela voltou a dar aulas para as crianças carentes da comunidade e, com o dinheiro que agora tinha, começou a realizar novos projetos para ajudá-las. O interior, que antes parecia tão isolado, agora era um campo de oportunidades para Emily. Vendo o impacto positivo que a filha estava fazendo, Humberto também decidiu contribuir, enviando mais dinheiro para que ela pudesse expandir seus projetos e ajudar ainda mais pessoas. Com esse apoio, Emily reformou sua casa. A simplicidade ainda era sua marca, mas agora o lugar era mais confortável, com pequenas melhorias que tornavam a vida mais fácil. Cássio, por sua vez, continuava a ter aulas particulares com Emily, e seu progresso era impressionante. Ele, que um dia mal conseguia juntar letras, agora devorava livros, entusiasmado com o poder que a leitura e o conhecimento tinham lhe trazido. Tão grande era sua paixão por aprender que Cássio começou a montar uma pequena biblioteca em sua casa, enchendo as prateleiras com os livros que lia e relia. Emily, por sua vez, estava lá para ajudá-lo em cada passo. Certo dia, enquanto plantavam sementes juntos na horta, ambos sujos de terra, ela sentiu que era o momento de falar o que estava sentindo. O silêncio tranquilo entre eles era agradável, mas havia algo que Emily precisava dizer. Cássio, começou ela com a voz suave, enquanto limpava as mãos na terra. Eu não sei mais como esconder isso. Você é muito importante para mim. Cássio, que estava ocupado plantando, parou o que estava fazendo e olhou para ela, claramente surpreso com a confissão. O silêncio que se seguiu foi breve, mas pesado de significado. Emily, ele começou, tentando encontrar as palavras. Você também é muito importante para mim. Muito mais do que eu consigo expressar. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, os dois se aproximaram de forma natural, como se todas as dúvidas tivessem desaparecido. Ali, no meio da horta, com as mãos sujas de terra, eles se beijaram pela primeira vez. Foi um momento simples, mas cheio de significado, o culminar de tudo o que haviam compartilhado até aquele ponto. Emily finalmente sentia que estava exatamente onde deveria estar.